Olha, gente, sinceramente, tem um assunto que eu não vejo muita gente discutindo, porque deveriam estar, mas eu até entendo por que não estão, mas eu vou acabar citando aqui porque eu acho que é muito importante pra falar sobre o filme que eu vou comentar hoje, que parece muito que as distribuidoras brasileiras estão bem interessadas que as pessoas não voltem mais pro cinema, o que é ótimo do ponto de vista sanitário, mas eu não acho que é exatamente isso que elas estão pensando. Porque, fala a verdade, gente, qual que é o sentido de esperar mais de um ano depois que um filme já vazou na internet pra lançar no cinema? Por que segurar tantos filmes assim? Considerando ainda mais três coisas que parece que as distribuidoras brasileiras não entenderam ainda. Em primeiro lugar, que a janela de lançamento entre o cinema e os streamings tá cada vez menor. Em segundo lugar, que essa janela muitas vezes não existe, que os filmes são lançados simultaneamente. E como os filmes normalmente, ou em alguns casos, são lançados primeiro em outros países e só depois vão vir pro Brasil, quando o filme é lançado no streaming lá fora, ou em qualquer plataforma de aluguel, qualquer coisa, o filme já vaza na internet. E como no Brasil é hábito das pessoas de consumirem torrent, ainda, por vários motivos, pro bem ou pro mal, né? Por um lado, a lei é mais frágil, por outro lado, as pessoas têm menos dinheiro, então não adianta no Brasil você exigir que todo mundo pague o preço absurdo que as mesmas distribuidoras cobram pra ir sempre assistir o filme no cinema, ou pagar pra alugar os filmes. Mas independente disso, elas deveriam pelo menos entender que assim que o filme chega por vias alternativas, digamos assim, para consumo das pessoas, independentemente de você achar que as pessoas deveriam ver filme baixado ou não, elas têm que entender que a realidade é que a maioria das pessoas não vai pagar para assistir o filme delas mais. E eu tô falando isso, claro, para introduzir o meu vídeo sobre Fallen, que é o filme dirigido pelo Viggo Mortensen e que tá desde meados de 2020 por aí, e que só essa semana, eu tô falando no começo de dezembro de 2021, no dia 2 de dezembro, vai ser lançado o filme nos cinemas brasileiros. A boa notícia é que nós que gostamos, se você gosta também de um bom drama dirigido para adultos, sobre temas adultos, que são cada vez mais raros em qualquer cinema de qualquer país, esse é um filme desse estilo. Ele é um filme que trata de questões, que trata de conflitos que são compreensíveis apenas e interessantes para pessoas que querem discutir questões adultas. E eu já aviso que tem um alerta de gatilho, porque tem um personagem específico, e eu vou falar um pouquinho da história daqui a pouco, que tem um linguajar que tem alto nível de preconceito, de intolerância, de ódio mesmo. Então o discurso de ódio desse cara pode realmente ferir algumas pessoas, pessoas LGBT, mulheres, pessoas de qualquer raça que não seja a raça branca, mas então vocês já estão avisados. O filme conta a história de um pai e de um filho. Então o filho é vivido na vida adulta pelo Viggo Mortensen e o pai é vivido na velhice pelo veterano Lance Henriksen. E o filme, ele é todo entrecortado, ele é todo filmado e montado através de montagem paralela entre o presente do filme, entre aspas, a linha narrativa principal, que é quando o Viggo Mortensen é um homem adulto e tá tendo que lidar com a demência cada vez mais grave do pai, e cenas da infância dele, né, quando ele é vivido por um menininho muito bom chamado Grady Mackenzie, e o pai dele, que na época era um cara que tinha mais ou menos a idade que ele tem hoje, é vivido pelo Sverrir Gudnason. E aí, através dessa montagem paralela, a gente vai entendendo que tipo de infância esse cara teve, que tipo de criação ele teve, tanto da mãe, que já é falecida, quanto desse pai. A gente não sabe o que aconteceu exatamente com a mãe, e como a influência dessas duas pessoas, principalmente desse homem que é tão raivoso, que é tão odioso, que é tão violento e que tem tanto rancor de todo mundo praticamente, ele tem problemas muito graves com ele mesmo e com a vida, na maneira de enxergar o mundo, como isso afetou a construção da personalidade dele que a gente vê nos dias de hoje. E esses paralelos que são feitos são muito interessantes, porque o filme acaba sendo sobre conflitos de gerações e principalmente sobre a incomunicabilidade entre essas gerações, porque a linguagem dos dois não é a mesma. E no caso do pai dele, a linguagem dele não é a mesma com o mundo que ele tá vivendo hoje. Então tem várias cenas em que você consegue ver muito bem que ele não consegue mais nem conversar com o pai, ou as pessoas não conseguem nem mais conversar com aquele senhor, porque ele usa um vocabulário que é tão atroz, que é tão repulsivo, que as pessoas não sabem nem como responder. Por exemplo, tem uma cena, né, o personagem do Viggo Mortensen é homossexual, é gay, ele tem um relacionamento bem duradouro ali com um outro homem, tem uma filhinha, inclusive, que é amiguinha, assim, né, que gosta do avô, mas também vê algumas coisas que ela acha muito estranhas. E tem um momento em que o protagonista, que se chama John, tá conversando com o pai, já idoso, já tendo uma crise bem forte, assim, daquelas crises, daqueles lapsos que ele tem, que são laços de memória, mas que normalmente vêm acompanhados de um ataque de ódio muito forte, que o pai dele fala uma coisa muito ofensiva pra ele, né, fala assim, ah, filho, você não parece uma... E aí usa a palavra com B, né, que seria com F em inglês, que é a palavra mais ofensiva pra usar, e pelo menos
menos na época desse cara era, né, pra se referir a um homossexual. E aí é muito legal essa cena, porque o Viggo Mortensen para, olha pra ele, você vê que ele tá ensaiando o que dizer, mas ele acaba dando um sorriso meio sem graça e saindo. Ele não fala nada, porque não tem o que responder. Esse cara, ele tá tão desconectado com tudo, né, ele virou tanto um dinossauro, um cara arcaico, completamente ultrapassado, que as pessoas não têm o que falar pra ele. Mas é óbvio que o filme mostra isso muito bem também, o quanto esse cara fez todo mundo na vida dele sofrer a vida inteira e agora ele não consegue entender. Ele tem toda essa raiva das pessoas que abandonaram ele, das pessoas que tratam ele como se ele fosse não sei o que, como se ele fosse não sei o que lá. Mas na verdade ele nunca parou pra pensar, isso que é o mais triste, ele nunca parou pra se observar e pra entender o quanto ele fez todo mundo à volta dele sofrer a vida inteira. E é claro que o filme é muito inteligente em mostrar esse tipo de coisa que ele fazia, tanto pros filhos, quanto também pra ex-mulher, como também pra segunda mulher que ele namorou depois e casou, aos poucos, à medida que a história vai avançando e a gente vai alternando entre essas duas linhas narrativas centrais, e a gente vai entendendo tudo que esse cara passou, o protagonista, e também todas as pessoas ao redor dele. É um filme, então, sobre masculinidades e sobre a deterioração de uma masculinidade tóxica, que era considerada a masculinidade a única viável, e também era considerada a masculinidade alfa por muito tempo, e também com essa coisa, né, de trabalhar com montagem paralela o tempo todo, o filme faz vários espelhos, tem várias cenas que se repetem em momentos diferentes da vida dessas pessoas, dessa família, que mostram, né, que salientam esse arco e essa trajetória que esse protagonista precisou passar para conseguir desenvolver a sua própria personalidade, a sua própria identidade e também construir uma vida que independesse desse pai odioso. E é lógico que em alguns momentos você pode pensar, ah, mas é muito óbvio, mas é muito evidente, mas é evidente, mas funciona, né? Como a questão da caça, por exemplo, tem duas cenas diferentes no filme em que tem o pai ensinando o menino a caçar, e a outra, principalmente por essas duas cenas serem muito distantes uma da outra, é isso que faz essa pista e benefício, ou essas cenas gêmeas funcionarem, porque faz muito tempo que a outra passou, não parece uma trucagem muito barata, né? Parece realmente que o filme tá construindo uma narrativa coesa, e você tá entendendo o tempo todo quais são as coisas que ele tá desenvolvendo do ponto de vista de ideias em relação aos personagens. Você percebe o momento em que o filho, né, que é o John, vivido pelo Viggo Mortensen, começa a questionar as atitudes do pai, começa a não gostar mais de fazer as coisas com o pai que ele fazia quando era criança, porque ele não conhecia nada diferente, como matar animais, por exemplo. O Viggo Mortensen, como ator, ele dirige o filme, mas ele também vive, né, como eu falei, o John, ele vive um cara que é, numa interpretação super sutil, um cara que aprendeu a aceitar tudo. É triste olhar tanto pra ele quanto pro pai, porque pra ele é triste olhar e ver um cara que decidiu, ou pelo menos entendeu que a única maneira dele sobreviver naquela família era ser a pessoa que sempre vai ceder, que sempre vai aceitar todas as regras do jogo, nunca tendo podido decidir nenhuma delas. E ele é um cara assim muito contido, ele é um cara decente, tentando fazer a coisa certa e às vezes aceitando, ou muitas vezes, aceitando muito mais desse pai do que ele deveria, considerando tudo que esse cara fez pra ele. E por outro lado, o pai dele, que se chama Willis, ele é uma figura triste também, trágica, porque ele é um cara que tá absolutamente assustado. A gente pega essa história, o principal recorte dela é no momento em que ele tá apavorado com a possibilidade de morrer, e ele, mesmo não conseguindo fazer uma reflexão e entender tudo que ele fez de errado na vida e tentar, pelo menos com o pouco tempo que ele tem, reparar algumas coisas, ele tá sob muita pressão, sob muito medo, e esse filtro que às vezes ele tentou ter lá no passado já tá totalmente derrubado, e ele traz pra fora toda a raiva, todo o ódio, todo o ressentimento, e é triste olhar uma vida desperdiçada no ódio. E a atuação do Lance Henriksen é maravilhosa também, é um filme de atuações. A Laura Linney tem uma pontinha como a irmã do Viggo Mortensen, e a participação dela é lindíssima, né? Um diálogo com o pai, que também pelo diálogo dos dois a gente consegue ver qual é o tipo de relação que os dois têm, e quais são as mágoas e quais são os mecanismos que ela, diferentemente do irmão, assumiu pra tentar lidar com aquela família disfuncional. E é claro que eu não vou revelar nada sobre o terceiro ato do filme, mas é um filme que caminha pra ser, no final das contas, além de todos esses temas que eu falei até aqui nessa crítica, ele caminha também pra ser sobre um filme acerca de tudo que a gente tem que carregar com a gente e as coisas que a gente tem que lidar ao longo da vida inteira, mesmo que algumas delas não tenham sido decididas por nós, principalmente por laços familiares, e algumas coisas não fazem sentido, mas a gente precisa desenvolver maneiras de lidar com aquilo e que nem sempre fazem bem pra nós mesmos e pras pessoas ao redor. Como eu falei, o filme tá sendo lançado nos cinemas brasileiros. Se você assistir ao filme, vem aqui dizer o que você achou, gostou, não gostou, concorda, discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica, comenta aqui embaixo e não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!